Cultura Livre por Alexandre Matias. Cultura de graça disponível para todo mundo. Quanto mais gente consome cultura, melhor. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando Cultura Livre no seu charmoso radinho de Peeling High Definition. E hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui. Já gravei com ele várias vezes, mas nunca aqui, né? Não. Aqui não, aqui é a primeira vez. Então, Alexandre Matias. Muito obrigado, agradeço a audiência de quem está ouvindo a gente, tanto no rádio quanto na internet. Tá todo mundo aqui dando boa tarde. Boa tarde a todos. Alexandre Matias é jornalista, trabalhou muito tempo em redação, em muitos lugares diferentes. Isso. E tem o Trabalho Sujo há 19 anos agora, em novembro. Nossa. Começou como uma coluna de jornal, né? Antes de ter internet, e aí eu sou de Brasília, mas trabalhava num jornal em Campinas, Diário do Povo, e aí consegui uma coluninha ali, que aos poucos foi crescendo, virou uma página, depois virou uma página dupla no Caderno de Domingo, e em 99 eu mudei de jornal, fui do Diário para o Correio, são os dois principais jornais de Campinas. E para não criar problema, porque os dois jornais eram da mesma empresa, eu pensei, putz, se eu for com o Trabalho Sujo para o Correio Popular, pode ser que o pessoal do Diário diga que o Trabalho Sujo é do Diário do Povo, aí põe outra pessoa para fazer e tal. Então eu resolvi migrar para a internet, isso em 99, criei uma página no Geocities e mesmo no Correio eu atualizava o que eu publicava no Correio Popular, nesse site no Geocities. Do Geocities, o Trabalho Sujo virou um blog no Gardenal, que é um dos primeiros coletivos de blogs do Brasil. E desde 2008, o Gardenal começou a dar uns problemas. O Gardenal é do Pablo Miyazawa, que era diretor de redação da revista Rolling Stone. Só que ele estava sem tempo para conseguir atualizar e tal. A gente tinha alguns problemas técnicos. E eu, o Bruno Natal, que é dono do URB, que é lá do Rio, o Arnaldo Branco, que também é lá do Rio, a gente estava no Gardenal, então vamos criar o nosso próprio portal. A gente criou no dia 8/8/8 o esquema. Com o Gustavo Mini, que também estava no Blogspot, a gente resolveu trazer ele para o nosso condomínio de blogs, e hoje o esquema já está com 29 blogs, né? São todas as vertentes possíveis, sempre focado mais em cultura. E como você falou, né, o Trabalho Sujo, na verdade, é a minha carreira ou paralela ou principal, e além disso, vem passando aí por vários lugares. Trabalhei na Conrad Editora, quando eu fui editor executivo, logo quando eu mudei aqui para São Paulo. Depois eu passei um tempo na Trama, eu tomava conta da parte de conteúdo do projeto Trama Universitário, um projeto bem legal que durou de 2004 a 2007. Aí eu saí, o projeto infelizmente não vingou por conta de patrocínios que não foram renovados, né? Aquela história que a gente já conhece. Velho carnaval. E aí eu fiquei um tempo, 5 anos, no Link do Estadão, que era um caderno de tecnologia tradicional. Aos poucos fui mexendo e transformando ele numa coisa mais viva, menos o que é a tecnologia ou como os aparelhos, enfim, a gente dava uma ênfase a isso, claro, mas muito mais importante do que a tecnologia era o que as pessoas faziam com tecnologia. Aproveitei também uma brecha, porque o Estadão, por ser um jornal mais tradicional, conservador e tal, não tinha, isso falando só em termos de cultura, mas política, economia, a gente acabava entrando em algumas áreas que não deveriam ser as áreas de um caderno de tecnologia, mas como o jornal não estava cobrindo, a gente, sei lá, deu matéria do Marco Civil antes de todo mundo, que é um assunto que hoje está na pauta de política. A gente falou de Bitcoin, que é um assunto hoje de economia, antes de economia, e em cultura a gente dava muito espaço para artistas que colocavam músicas para download, né? Que era uma coisa que o jornal cobria, mas sem tanta ênfase como a gente começou a fazer no Link, né? Fiquei no Link até 2012, quando eu fui para Galileu, fui diretor de redação da revista até o começo desse ano, e por questões de corte caí fora no começo desse ano e agora estou na vida freela, então oficialmente eu posso dizer que o Trabalho Sujo é a principal o meu agora. Principal veículo hoje. E o ano que vem faz 20 anos. Na verdade faz 19 agora em novembro e ano que vem faz 20 anos. Tô ansiosa, Matias, já tô pensando na data fechada, na festa de 20 anos, na comemoração. Enfim, eu até tenho projetos para ver se amplia um pouco mais, né? Tem muita gente que me cobra livro, quando é que você vai escrever um livro, quando é que você vai escrever um livro? Eu talvez faça um livro compilação de todas as coisas que eu fiz quando eu estava
em outras áreas, mas enfim, sempre embaixo do guarda-chuva do trabalho sujo. Então estou planejando ver se eu consigo. Para esse ano eu quero ver se eu faço pelo menos uma festa ou alguma coisa com show. Festa eu sempre faço porque eu faço festa além o tempo disso, todo. ele Eu também tenho faz isso, né? festa o tempo todo. Eu Festa e tapioca. Festa, tapioca. Sabia que hoje, quando eu fiz a plaquinha de divulgação, depois eu me arrependi, que eu devia ter feito uma tapioca. Explica a história da tapioca aí, porque senão fica parecendo... Que ele posta, gente, todo dia, de manhã, ele posta a tapioca dele. Aí hoje de manhã, quando eu fui fazer a minha tapioca, eu pensei, ai, que tonta, em vez de colocar a plaquinha dele num negócio de rádio, eu devia ter colocado numa tapioca. Isso é no meu Instagram, que é o @trabalho sujo, né? Enfim, tem essa outra... vida Essas paralela. E outras. Pois é. Tem redes sociais por todos os lados, Exato. então dá pra Sempre fazer de trabalho tudo um sujo, pouco. Facebook, Twitter, @trabalho sujo, sou sempre eu. E de onde veio o nome Trabalho Sujo? Precisava de um nome, né? Na verdade eu estava bolando, porque eu comecei a trabalhar no Diário do Povo, em Campinas, mas eu fazia ciências sociais na Unicamp. E antes de começar a trabalhar, eu fazia um jornalzinho na universidade, que era uma coisa da minha turma, né? Chamava O Leopoldo, um nome que a gente colocou de brincadeira. Muita gente legal, tipo Vinícius Mota, que hoje é do Conselho da Folha, o Ricardo Tassioli, que é do Gafieiras, está no Sesc hoje. E já passou por aqui. Pois é, já foi da Rádio Cultura também. A gente é da mesma turma e resolveu fazer esse jornalzinho, e por algum motivo esse jornal chegou no Diário do Povo e gostaram dos meus textos a ponto de me chamarem para colaborar. Tô falando aí, né, 2 décadas atrás, uma época em que não só não tinha celular, mas também telefone era muito raro. Então eu lembro que eu cheguei na faculdade, eu não tinha telefone em casa nessa época. Cheguei na faculdade, tem um jornal aí te procurando, né? Ligaram aqui na secretaria e tal, querem entrar em contato contigo. Eu fui lá, falei, a gente adorou teus textos, a gente tem um caderno que chama Diário Pirata, que é uma coisa meio voltada para um público adolescente, meio tipo folhetim. E eles queriam ter um pé enfim, pegar mais fontes direto de gente que fosse mais nova. Eu tinha 19 anos na época. E eles acharam que, não, é legal pegar alguém que está ali na Unicamp, que está acompanhando muita coisa e tal. E eu comecei a colaborar, a princípio, com pautas que eu via na Unicamp ou entre os meus amigos e tal. Mas aos poucos eu fui... Enfim, eu brinco que eu fui mordido pelo bicho do jornalismo muito cedo, né? Meus pais sempre leram muito, tinha uma coisa de ler muito jornal. Eu lembro que, sei lá, minha mãe deve ter guardado isso até hoje, um jornalzinho que eu fiz quando tinha 7 anos, falando Jornal da Casa, sabe? Falando da vitória do Piquet, sabe? Meu pai comemorou, sabe? Essas coisas. Então, em retrospecto, eu vejo que eu sempre fui jornalista. Mas eu vim fazer sociais na Unicamp, porque meu pai me inscreveu na Unicamp, falou assim, vai lá, que custa, né? Vai saber se você passa. Quando eu fui ver os cursos, não tinha curso de comunicação na Unicamp. Eu fiz ciências sociais, porque uma das áreas de atuação era comunicação, e eu não tinha passado na UNB, que era o que eu queria fazer, e passei numa particular. Meu pai falou, o preço que eu vou te pagar na particular é mais caro do que o preço que eu vou te pagar para te manter em Campinas. Vai para Campinas, vê qual é e se não gostar, você volta aqui no meio do ano, presta a UNB. Mas aí na hora que eu vi que eu não tinha horário para chegar, enfim, não tinha ninguém você estava em meu saco. Campinas. Exato, né? Não tinha ninguém me enchendo o saco se eu vou faltar a aula e tal. E voltando à história do começo do Trabalho Sujo, né? Eu comecei a colaborar com o jornal e comecei a perceber que, uma vez que eu sou colaborador de um jornal, eu posso conseguir outros tipos de matérias. Aí comecei com a cara e na coragem, eu e Ricardo Tassioli, especificamente. A gente ia em todos os shows que passavam por Campinas, chegava no final do show, posso entrevistar o artista que vai fazer? Nisso eu entrevistei o Renato Russo, entrevistei o Chico Sainz, entrevistei o Gil, enfim, Humberto Gessinger, um monte de gente, sempre levando as entrevistas para o caderno. E você já tinha algo com a música também? Isso é uma coisa também, mesmo também caso, já né? Em casa, tomei MPB na mamadeira, sabe? Mesmo se eu não gostasse de Chico, Gil, Caetano, Bethânia, tem até algumas coisas que eu não gosto tanto, sei lá, Simone, Van Lins, que não são artistas que eu acompanho, ou que eu gosto, mas tem músicas que me remetem diretamente ao meu... a 207 ali em Brasília, que é a quadra que eu cresci, por uma questão nostálgica, né? Então, música brasileira sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, e música como um todo. Meus pais sempre me incentivaram, não só a questão da leitura. Eu lembro que tinha um amigo meu que
começava a comprar quadrinhos, os pais falavam, não, larga quadrinho aí, que bobagem, vai ler um livro e tal. Meus pais eram o contrário disso, falavam, não, vai lendo quadrinho, porque já ele está lendo os livros. E a mesma coisa com música, apesar de tipo, eles não gostarem do tipo de música que eu comecei a gostar quando eu comecei a descobrir música, basicamente rock, né, que estava ali no epicentro do rock brasileiro dos anos 80 e, enfim, era uma época que Brasília não tinha nada, de uma hora para outra tinha pelo menos 3 bandas, começaram a aparecer, eles falaram, pô, meus pais até gostam de Legião Urbana e tal, mas não é o tipo de música que eles chegam em casa e escutam, mas eles sabiam que aquilo era importante para mim e me incentivavam bastante, assim, não tinha aquela coisa de, tá gastando dinheiro com disco, eles gostavam que eu fazia isso, acompanhei a cena que depois virou a cena que deu Raimundos, Little Quail, que é a banda do Gabriel, que hoje é do Autoramas, enfim, tinham várias bandas independentes ali em Brasília no começo dos anos 90, eu acompanhava bastante aquilo, e quando eu fui para Campinas eu percebi que aquela tinha uma cena parecida com aquela, então era uma coisa que naturalmente eu acompanhava mais como espectador mesmo. E eu levava esse tipo de assunto também para o jornal. Até que chegou uma hora que eu comecei a falar, pô, eu estou trabalhando de graça, né? Porque era uma colaboração e ao mesmo tempo eu estava, por mais que eu gostava do curso de Ciências Sociais, eu não me via trabalhando com Ciências Sociais. É uma coisa que, à medida que o curso ia passando, eu ia vendo, ou eu ia dar aula, ou ia trabalhar como pesquisador na universidade. Nenhum desses futuros me animava. Muito... Exato. E aí eu comecei a fazer essas colaborações e, pô, tá aí um negócio que eu gosto, sabe? Eu estou lidando com assuntos que me interessam mesmo, não só especificamente música, mas música era muito importante nisso. E aí comecei a encher o saco dos caras, dá para pagar uma grana aí na colaboração. E os caras, não, a gente não paga freela, a gente não paga freela. Até que chegou um dia e falaram, a gente não paga freela mesmo, mas tem uma vaga aqui no caderno, você quer trabalhar? Eu falei, pô, vambora. Eu não era formado em nada, não sou até hoje, inclusive. Ah, você saiu e não fez mais nada? Não fiz mais nada, nem em jornalismo. Graças a Deus, eu acho. Assim, acho que o jornalismo, enfim, tem muita gente muito amigo meu que fez faculdade de jornalismo e tal, é importante, mas a impressão que eu tenho, frequentei algumas aulas de jornalismo depois, é que quando você aprende jornalismo na faculdade é como você aprender a guiar um carro só pelo manual de instruções. Uma coisa é você saber como é que as coisas funcionam, outra coisa é você entrar no trânsito, né? E eu já fui pro jornalismo no meio peguei um carro e comecei a dirigir. Sendo que, na verdade, você só aprende no trânsito, né? Pois é. No manual é bem legal, mas não tem pessoas só ali. A teoria, né? E aí o caderno foi cortado, depois de um ano que eu estava lá. E eu queria trabalhar com jornalismo, eu já estava com isso na cabeça. Aí comecei, eu vou fazer um fanzine, vou fazer alguma outra coisa, e veio essa ideia do trabalho sujo, porque alguém tem que fazê-lo, né? Toda essa expressão. Aí eu falei, então é mais ou menos isso que eu estou fazendo, né? Indo lá e pegando informações que as pessoas não estão querendo, fazendo o trabalho sujo e levando isso para as pessoas. E uma das opções era transformar o trabalho sujo numa coluna, que eu comecei um contato para vender a coluna para o Correio Popular. Mas quando o editor-chefe do Diário do Povo ficou sabendo, um dos principais conselhos que eu aprendi na vida, ele falou assim, cara, eu fiquei sabendo que você está vendendo a coluna para o concorrente. Falei, pois é, né? Vocês cortaram aí o Diário Pirata. Ele falou assim, cara, eu tive que cortar porque eu tinha que cortar papel. Não é porque eu não gosto do assunto. Se eu for pegar todos os cadernos que eu tinha, o Diário Pirata não tinha anunciante, então ele custava dinheiro. Mas eu gosto do Diário Pirata, queria poder continuar, e você está oferecendo para o concorrente uma coisa que é meio análoga. Para mim, me interessa muito uma coluna tua, semanal, nesse mesmo jeito. Eu consigo pagar aqui. Falei, ótimo, então vamos embora. Aí começou o trabalho sujo em 20 de novembro de 1995. Eu comecei trabalhando como freela, eu já não estava na redação, mas, enfim, já estava meio decidido a largar a faculdade, ia em uma outra aula, mas quando eu estava de bobeira, ia para a redação. E eu ficava muito, sei lá, vocês conhecem Sérgio Carvalho, fotógrafo? Enfim, ele era editor de fotografia do Diário na época, hoje ele está aqui em São Paulo, enfim, eu achei que pudesse conhecer, porque ele está sempre em show sempre. E tal. E virei muito amigo dele na época, então eu ficava sempre com o pessoal da fotografia ou com o pessoal da editoria de arte. E um cara que trabalhou, Oswaldo da Costa, que era ilustrador e trabalhava com computador, ilustrava usando o Corel, Photoshop, começou a me dar dica, porque o trabalho sujo eu fazia tudo, né? Eu diagramava
trabalho sujo em casa e levava o disquete para o jornal, colocava o disquete lá, escaneava as fotos e aplicava. Disquete, para quem não sabe, brincadeira. Vai É quase o caso quase já. Isso, né? O disquete é o antecessor do pendrive ou do CDR. Era um enfim. negocinho desse tamanho aqui que você enfiava num buraquinho que alguns computadores ainda têm. Acho que não. Não, na Acho casa que da minha hoje em mãe ainda dia, tem, gente. Então é porque o computador é velho, mas hoje em dia os computadores não leem mais disquete. Aí eu fazia isso, cuidava de toda a parte visual também da página. E o cara ia me dando o toque da Costa. Por que você não faz assim? E tinha uma coisa que eu ia mudando o logotipo. O logotipo tinha uma tipologia fixa e toda edição eu brincava, fazia alguma coisa relacionada ao tema da coluna. E aí ele começou a me dar dicas de como ilustrar. E aí, depois de uns 6 meses, ele falou, cara, eu recebi um convite para ir para um outro jornal. E ele era o único cara que ilustrava no computador. E ele falou assim, então, tô te treinando aqui, não sei se você percebeu, mas eu passei 6 meses te ensinando aqui e vou te indicar para o meu lugar. E aí ele me colocou como sucessor dele. Eu fiquei ali um tempo numa editoria de arte que tinha 4 ou 5 ilustradores e eu era um deles, o cara que fazia as coisas no computador, especificamente coisas chatas que não eram ilustrações mesmo, tipo mapa, que abre o que fecha no feriado e tal, e eu fui contratado como ilustrador. Só que aí o Correio comprou o Diário, e aí o Correio é até hoje o maior jornal de Campinas. O Diário fechou em 2012. E para conseguir mostrar que tinha chegado para ficar, eles começaram a sucatear o Diário do Povo. E com isso, a linha editorial do jornal foi para o lado mais prêmio sai sangue, e o Trabalho Sujo quase rodou nessa. E aos poucos eles foram demitindo gente, foram demitindo as pessoas na editoria de arte, 1 ilustrador, 2 ilustradores, 3 ilustradores. Quando eu vi, estava eu sozinho na editoria de arte, cuidando da ilustração de todo o jornal. Uou. Tá certo que o jornal tinha reduzido bastante, mas eu fazia a ilustração da coluna de política, da coluna de economia, da coluna de esporte, a charge do dia, fazia a ilustração da coluna de opinião. Uou. E eventuais ilustrações que vinham, né? Só que aí tinha uma pressão muito grande dos editores para saberem quem que tinha prioridade para receber a ilustração. Enfim, chegava aquela hora, principalmente no fechamento de sexta-feira, né, que tem um termo, não sei se as pessoas conhecem, chamado pescoção, que é quando o jornal, enfim, isso até muita gente deve saber disso, mas não custa frisar, porque o jornal de sábado e de domingo é fechado na sexta-noite. Deixam algumas coisas meio abertas para, caso aconteça alguma coisa no sábado, para entrar no jornal do domingo, mas a gente começava a fechar. Até o conteúdo de segunda-feira já começava a fechar na sexta-feira. E todo mundo ficava, todos os editores, todos os cadernos ficavam, não, eu tenho prioridade. E aí eu fui bater na porta do editor-chefe de novo. Falei, todo mundo está me enchendo o saco. E eu sou ilustrador, eu não sou editor. Tem uma editoria de arte aqui que não tem um editor de arte. Preciso de ter autoridade para isso. Pedi para ser editor de arte, o cara topou, falou, não, você está certo. Me deu um aumento com isso. E aí, depois de um tempo eu falei, o que faz um editor de arte, né? Eu falei, vou fazer um projeto gráfico novo, né? Fiz o projeto gráfico novo do jornal. O jornal fechou em 2012 com o mesmo logotipo que eu fiz. Nisso o Trabalho Sujo rolando sempre em paralelo, deixou de ser uma coluna semanal para ser uma coluna 2 vezes por semana e depois voltou a ser uma coluna semanal no meio do caderno de domingo. Era muito inspirado no Rio Fanzine, né, que tinha no Globo, e no Zap, que era um filhote do caderno... era inspirado no caderno Z, que era um filhote do Zap, que era o folhetim do Estadão nos anos 90. E com isso... eu comecei fiz a história do projeto gráfico, né, do jornal, e comecei a pilhar os caras para quando é que vocês vão ter um site, né, que tinha uma preocupação de ter um site. Estou falando isso aí em 96. E quando eu fiquei sabendo que eles iam fazer um site, falei, bom, o editor de arte também é o editor de arte do site, posso fazer Tô com pouca coisa, posso fazer isso também? Pois é, né? Que eu sempre gosto, né, de fazer muitas coisas. E aí eu fiz o projeto gráfico do site e consegui também colocar um cantinho para o Trabalho Sujo, e aos poucos eu fui levando o Trabalho Sujo online para todo mundo. Então já tinha um contato com a cena independente da forma mais tradicional, mesmo troca de carta, enfim, tinha endereço, as pessoas me mandavam CD ou fita demo, né? Tô falando aqui 20 anos atrás, então tinha muito cassete e tal. E quando eu fui para a internet, as pessoas começaram
a ver aquele conteúdo. Porque uma coisa era o cara me mandava uma fita cassete, eu mandava uma matéria pro cara, ó, fiz uma matéria sobre a tua banda. E aí, com a internet, o negócio ganhou uma visibilidade muito maior. E aí, depois, em 99, eu voltei, 98, aliás, entrou um outro diretor de redação no Diário do Povo, e ele falou, não, Matias, você é o cara de cultura, você não tem por que ficar na editoria de arte. Ele me colocou para escrever de novo no Caderno de Cultura, e eu fiquei 1 ano no Caderno de Cultura até ser convidado para ser editor do Caderno C, que era o Caderno de Cultura do Correio Popular. O Fernando está aqui falando, sou fã do Trabalho Sujo faz muito tempo. Eu me lembro que eu conheci o Odair José por causa de uma entrevista do Alexandre na revista Bis. Faz muito tempo, eu era jovem. Deve fazer uns 10 anos. Pelo menos. Não, acho que um pouco menos, porque isso foi na última encarnação da Bis, quando o Ricardo Alexandre foi o diretor de redação. E acho que essa encarnação durou uns 2 ou 3 anos. E essa entrevista eu fiz na casa do Odair José, em 2005 ou 2006, quem fez as fotos, inclusive, foi o Eugênio Vieira, velho colaborador aí, não só da cena independente, e foi bem legal. O Leandro está aqui falando, ufa, como o cara trabalha, hein? O Miguel Jacó, Alexandre, tua história tem enredo e compostura, pois tu és uma criatura com um profundo legado. Obrigado. Tem aqui algumas perguntas, eu vou fazer, mas vamos tocar uma música antes? Alguma das que eu peguei lá no Trabalho Sujo. Isso, na verdade, entre as redes sociais que eu tô também no SoundCloud, que é uma rede social de música, para quem não conhece, e como eu não componho música, eu sou discotecário, nem gosto de falar que eu sou DJ, porque eu só aperto play e pause, então transformei a conta do SoundCloud do Trabalho Sujo em um repositório de MP3 de bandas independentes. Então a Roberta perguntou assim, que músicas que você traz? Eu falei, vou dar uma geral lá no SoundCloud, todas essas músicas estão lá, soundcloud.com/Trabalho Sujo. Qual que a gente vai começar? Você que manda. Não, escolhe aí. Jussara? Marçal? Pode ser. Jussara Marçal, qual que é a música? Velho Amarelo, do Rodrigo Campos. Velho Amarelo, do Rodrigo Campos, grande disco, né? Jussara, inclusive, eu perguntei para ela quando é que vai ter o disco novo, o vinil, né, desse disco, ainda vai demorar um pouco, mas ela já antecipou que o Metal e o disco que o Thiago fez em cima das coisas do João Antônio também vai virar vinil ainda esse ano. Não diga que estamos morrendo, hoje não, pois tenho essa chaga comendo a razão. Não diga que estamos morrendo, hoje não. Pois tenho essa chaga comendo a razão. Um velho amarelo com 3 guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos. Não há piedade, é só o fim. Vai. Quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Não diga que estamos morrendo, hoje não, pois tenho essa chaga comendo a razão.
que estamos morrendo. Hoje não, pois tenho essa chaga comendo a razão. Um velho amarelo com 3 guerras no peito, mirando um parabelo, diz assim: vai, menina dos meus olhos, penetre entre os olhos. Não há piedade, é só o fim. Vai, quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Quero morrer num dia breve, quero morrer num dia azul, quero morrer na América do Sul. Jussara Marçal, Velho Amarelo, a composição é do Rodrigo Campos. Eu vou fazer um breve intervalo e volto com mais Cultura Livre, mais Alexandre Matias. Até já! Comunique-se com os programas da Rádio Cultura Brasil. Por carta, telefone ou pela internet. É fácil. Digite culturabrasil.com.br. No nosso site você escolhe com qual programa quer se comunicar. Escolha o programa e envie sua mensagem, pergunta, crítica ou sugestão. Você também pode escrever para a Rádio Cultura Brasil. Rua Senes Brigue 378, Água Branca, São Paulo, capital. CEP 050 36 900. Se preferir, entre em contato direto com a Central de Relacionamento da Rádio TV Cultura pelo telefone 2182-3222, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Comunique-se com a Rádio Cultura Brasil, por carta, telefone ou a qualquer hora pela internet, culturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, Brasil o tempo todo. Trabalha com garra, trabalha direito, trabalha com força, faz tudo bem feito. Trabalha com amor, trabalha com jeito, Baleia é de fé, amigo do peito. Conto com seu apoio. Baleia Rossi Federal 1515. MDB, PSD, PP, PROS. Todos os sábados às 6 da tarde, Jai Mahal comanda o Reggae de Bamba, com o melhor do reggae nacional. Olha o reggae aí. Venha acalmar sua mente pensante e levitar seus pés dançantes aqui na Cultura Brasil. O reggae tá lhe pegando pelas cadeiras. Reggae de Bamba, o gingado do reggae brasileiro. Todos os sábados às 6 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. Acesse www.tse.jus.br e informe-se. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna decidir o futuro do Brasil. Vem pra urna, vem pra urna.
Eu sou Paulo Scaff. Está chegando a hora de São Paulo escolher o melhor. Vote nos candidatos a deputado estadual do PMDB. É preciso aumentar o investimento na saúde e valorizar seus profissionais. Sou Nilson Bonomi, 15999 com Scaff 15. PMDB, PSDB. Em comemoração aos 45 anos, a TV Cultura relembra grandes programas que marcaram época na TV brasileira. Fique atento à nossa programação. 45 anos de história, 45 anos de cultura. Rádio Cultura Brasil na internet. www.culturabrasil.com.br. Cultura Livre, de volta no seu charmoso radinho de pilha. Hoje eu recebo aqui no Cultura Livre Alexandre Matias, jornalista, trabalho sujo faz 19 anos esse ano, em novembro. Pois é. Estamos falando de tudo um pouco aqui. Tem a Patrícia. Não era a Patrícia, era a Clara. A Patrícia está falando que fazia jornais caseiros. A Clara está perguntando se você acredita que o jornal impresso está com data de validade. Eu não sei, essa é uma questão boa, né? Porque a tendência é que a gente ache que o jornal acabe. Mas, por outro lado... O rádio e o teatro são moribundos há muito tempo. Exato, né? Além dessa espada de Damocles na cabeça das mídias que vão morrendo aos poucos, eu acho que tem uma coisa que ninguém... leva em consideração, que é o fato de que o papel está com a gente há quase 3.000 anos e é um dos suportes mais estáveis que a gente conhece. Mais que isso, só se você como é que fala? Colocar na pedra mesmo, né? Fazer aquele esquema de... Como é que era o nome daquele? Esqueci agora. Zequiografia. Vou descobrir aqui. Enfim. Quem descobrir, pessoal, vamos lá. O lance é que a gente está vivendo uma época que eu acho que é uma ressaca do que aconteceu nos anos 90, que é quando as editoras começaram, isso eu estou falando mais especificamente de revista, mas acaba funcionando para jornal também. Hoje, sei lá, eu sou muito revisteiro, eu adoro revista, enfim, eu acredito que boa parte do pessoal que está ouvindo também gosta, e é muito comum você entrar numa banca de revista, como eu fazia antigamente, eu entrava e ficava procurando qual revista que eu ia comprar, e saía com 3 ou 4. Hoje não tem mais isso, né? Hoje eu entro numa banca de jornal e saio frustrado porque não achei uma revista que eu quero. E aí, quando eu era pequena, meu sonho era ter uma banca de jornal. Eu queria ter uma banca porque eu ia poder ler tudo. Hoje em dia eu fico pensando, nossa, mas por quê? Porque todas as revistas estão iguais. Então o problema não é propriamente do suporte, do meio, do formato revista, mas de quem produz conteúdo para isso. Acredito que sim, o jornal impresso deve passar por uma mudança drástica. Não sei se todos os jornais vão acabar. Eu acho que tem aí sim um público para jornal de papel funcionar por um tempo, mas eu acho que isso vira uma minoria, principalmente a minoria que cresceu lendo o jornal. Então eu sinto falta, eu cancelei a assinatura de jornal há um tempo e sinto falta de ter algo em papel para ler de manhã. Ah, mas está tudo no site. Mas não é a mesma coisa, né? Não tem uma coisa que, tipo, você está no celular lendo notícias ou no feed do Facebook e tal. Eu cancelei, mas eu chego aqui antes e fico lendo o jornal aqui na mão. Pois é, e tem uma coisa que o papel tem em comparação com as outras mídias, que quando você está lendo no papel, você só está lendo no papel. Acho que tem muito essa analogia que fazem com o vinil, né? Que o vinil é legal porque você para de escutar a música enquanto está falando no e-mail, está no Facebook e tal. Não, você para escutar a música. Acho que o papel tem isso. Eu ainda tenho isso com livro, com quadrinho. Então, a hora de ler em quadrinho. Então, dou uma desconectada. É claro que o celular fica ali do lado, qualquer coisa alguém liga, mas não é uma coisa que, enquanto eu estou lendo, invade ou tem um pontinho no canto da tela com alguém me chamando. O que vai acontecer com o jornal? Quais são os jornais que vão sobreviver? Eu não sei. Eu não sei nem se são essas empresas, essas 4 famílias que tomam conta dos veículos de papel ainda hoje, vão ser quem vai estar mandando nisso, mas aos poucos a gente está vendo aí um movimento de jornalismo independente se fortalecendo cada vez mais, né? É uma coisa muito incipiente. Você tem o Bruno Torturra, que era do Mídia Ninja, hoje está com o Fluxo ali no centro. Você tem, sei lá, o pessoal da Ponte, que é um pessoal que publica em publicações tradicionais, mas tem toda uma coisa de fazer os jornalistas que eles realmente acreditam de graça no site. A agência pública, que é da não lembro o nome dela agora, era a colaboradora do cara do Wikileaks, do Julian Assange no Brasil. Ela saiu da Wikileaks e montou a agência pública, que já tem 3 anos,
e que esse ano fez a coisa mais legal em relação à cobertura de internet, cobertura das eleições, e que está na internet. Eles fazem uma coisa que chama o truco do horário político, que eles assistem o horário político, veem o que os candidatos apresentam e trucam o candidato. Ó, você está falando Alice? que... Alice não. Depois eu lembro o nome dela. Tá. Enfim, o nome está na ponta da língua, merda, tem que não lembrar disso. Mas, enfim, a coisa mais legal em termos de jornalismo de eleições em 2014 é feito por uma agência de notícias que existe há 3 anos. Ou seja, daqui a 2 anos eles vão estar mais fortes, vão ter mais público e vão... Natália Viana. Natália Viana. Muito obrigado. Não estou com a internet aqui na minha frente, então a Roberta me ajudou. Natália Viana era colaboradora do Julian Assange no Wikileaks e hoje tem essa agência pública. Convido vocês a dar uma olhada, que é talvez uma das principais iniciativas de jornalismo independente, a principal iniciativa de jornalismo independente no Brasil hoje. Eu estava lembrando, outro dia eu estava na rua, encontrei com a Lorena Calabria e a gente ficou conversando um tempão e ela virou para mim e fez a seguinte pergunta. Ela falou, Rô, é muito louco, né? Porque o pessoal da música se reúne, faz um monte de coisa juntos. Por que a gente, jornalista, não se junta e faz alguma coisa junto? E aí eu lembrei daquela matéria que você fez na Galileu, que foi a capa, que a música foi a precursora nisso tudo. E aí tem uma pergunta do Pietro, queria que você comentasse hoje o cenário da música brasileira. Então acho que a gente pode falar um pouco disso, o cenário da música brasileira e por que eles são os primeiros a fazer as coisas, essa revolução. Eu acho que respondendo a segunda parte antes, eu acho que música é uma coisa que você ouve, consome, né? Eu odeio esse termo consumir música, parece que música é só uma coisa que você compra, um produto. Não, música você desfruta enquanto você pode estar fazendo outras coisas. Então, você está cozinhando, você está ouvindo um disco, você está indo para o trabalho, você está ouvindo rádio, você está... enfim, várias situações você pode ler um livro ouvindo música ao mesmo tempo. Então, bem ou mal, a música é um meio mais... como é que fala? Se espalha mais fácil. E por se espalhar mais fácil, ele acabou funcionando não como uma questão pioneira, mas como um boi de piranha para muita coisa na internet, né? Então, mesmo antes do Napster... muita gente já estava colocando seus próprios conteúdos em MP3, bem no começo do MP3, quando demorava mais tempo para baixar uma música, para ouvir uma música. E, aos poucos, as pessoas foram entendendo que a música é um canal de experimentação mesmo. Houve aquele primeiro... aquela reação contra, né, das gravadoras que podiam ter pego o Napster na hora e falar, não, tem aqui um canal para a gente entrar em contato direto com o nosso público, que é uma coisa que eles entenderam agora. Mas isso foi bom que houve esse problema, porque as gravadoras independentes não passaram por isso, começaram a oferecer conteúdo de graça. Hoje a gente tem uma discussão bem interessante, principalmente puxada pelo Radiohead, né? Não sei se você viu, semana passada o Tom York lançou o primeiro disco pago via torrent, que é um formato de download que ainda não é tão disseminado quanto o download tradicional. Muita gente fala, pô, mas um monte de gente baixa coisa em torrent, série, disco, por que eu vou pagar? Qual que é a graça do Radiohead, do Tom York, ter lançado esse disco pago pelo BitTorrent? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é torrent. Então, o fato dele ter feito isso é meio que apresentar uma nova tecnologia. E, se tratando do cenário da música brasileira hoje, talvez a gente esteja vivendo a melhor fase da música brasileira. Eu não me arrependo de estar falando isso. Pode ter gente que está falando, mas cadê o Caetano, cadê o Chico de hoje em dia? Não sei se são esses os referenciais. É bom lembrar que Caetano e Chico são Caetano e Chico depois de 30, 40 anos de carreira, né? O Caetano começou a vender muito disco a partir dos anos 80, o primeiro 1 milhão de discos que ele vendeu foi nos anos 90, quando ele gravou uma música do Peninha. Os primeiros discos do Caetano vendiam tanto quanto os primeiros discos do Mundo Livre. E, aos poucos, a gente está vendo aí uma nova geração se estabelecer. Não tão nova assim, né? Enfim, o ouvinte do Cultura Livre sabe bem quem são. A gente ouviu aí a Jussara Marçal, a gente estava até falando enquanto ela estava tocando, que a Jussara ainda é considerada uma revelação, né? Uma mulher que tem uma carreira e tanto, né? Já fez tanta coisa diferente. Russo Passapus também, com, sei lá, 10 anos, no mínimo, de carreira. E, assim, é o primeiro disco da Jussara, né? A Jussara lançou o primeiro disco solo, por mais que ela tivesse lançado várias coisas antes, esse é o primeiro disco dela. Então a gente está vendo uma coisa que tem um aspecto meio reality show. A gente está acompanhando as bandas bem na hora que elas começam, né? Então tem uma coisa, será que se os Beatles tivessem redes sociais na época de Hamburgo, eles seriam tão grandes quanto hoje em dia? É um questionamento que não faz nem sentido a gente fazer, porque, enfim, é outra época. Mas a gente está vendo as pessoas ainda
nas suas garagens, fazendo seus primeiros shows e isso sendo transmitido online. Eu acho que isso cria um vínculo com o público muito mais intenso, muito mais próximo, né? Acho que o grande barato dessa geração da música brasileira hoje é a conexão com o público, né? E faz com que as pessoas acreditem realmente naquilo. Isso não é uma armação de gravadora, isso não é e entender que estamos em outra época. Acho que isso é meio importante para tudo, assim, tanto para o jornalismo impresso. Então, muitas vezes perguntam, os artistas que vão no Cultura Livre não têm muito espaço na imprensa. E sim, eles têm espaço. Sim, bastante. Eles têm bastante espaço. Talvez a imprensa não tenha mais espaço na imprensa, né? Exato, talvez seja outra questão já. Depende... E a gente está em outra época. O que é o sucesso hoje, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente deve se fazer. Porque é fácil, antigamente era fácil medir o sucesso. Disco vendido, o lugar que o artista ficou na parada de sucesso, né, e tal. E hoje a gente está vendo uma coisa que não é simplesmente quantificável. Você consegue quantificar quantos fãs tem numa página do Facebook ou quantos views teve um vídeo no YouTube. Mas, sei lá, você disse que um artista como Kiko Dinucci é um artista que não é bem sucedido porque ele vende pouco disco. Kiko realmente vende poucos discos, comparado com os grandes nomes. Eu estava lendo, estava vendo um documentário daquela gravadora Merge, que é a gravadora do Superchunk, e o cara começa falando do documentário, falando assim, cara, Merge, com todos os discos que a gente lançou, a gente não vendeu, não chegou aos pés de um disco só do Michael Jackson. Então tem uma outra coisa que é o sucesso pessoal. Eu tenho certeza que o Kiko se considera bem sucedido. Sim. Ele acha que o trabalho dele está atingindo um público, o público que ele quer, ele não quer tocar no rádio. Claro que se ele toca no rádio, ótimo, mas não é a meta dele. Acho que até vale aí recomendar, eu acabei de ler o livro Pavões Misteriosos, do André Barcinski, que é sobre os artistas que aconteceram entre a explosão do tropicalismo e a explosão do rock brasileiro nos anos 80. E recomendo aí para os ouvintes, porque é uma bela leitura para explicar como funcionavam as gravadoras naquela época e para a gente fazer um paralelo do que está acontecendo hoje, que eram basicamente negócios, né, movidos não necessariamente só a dinheiro. Tem um trecho que ele fala que tinha executivo de gravadora ou radialista que tocava determinada música só se tivesse mulher ou se tivesse droga. Não era nem só grana, sabe? Então, era um universo completamente diferente que ainda a gente vê ecos em alguns lugares, mas isso é um passado, né? A tendência é que essas coisas mudem completamente. A Clara está aqui falando, me parece que não importa quanto de carreira a galera tem, se toca no Cultura Livre é artista novo. Não, isso é um bom referencial. O César está falando, boa discussão essa sobre o que é sucesso hoje, considerando a nova realidade mediada pelas tecnologias digitais. Cultura Livre é bom de papo. Tem aqui. Aí, o Matias também fez há pouco tempo, que acho que é uma boa agora de falar, o Ecossistema da Música, que é um curso que ele idealizou e fez no espaço da revista Cult, aqui em São Paulo, com um monte de gente falando inclusive de um monte de assuntos, inclusive eu, junto com a Patrícia Palumbo. Na verdade, assim, e aí, Matias, o que você está fazendo além do trabalho sujo, né? Eu estou exercendo o jornalismo em várias frentes e voltei a colaborar com a Folha de São Paulo há pouco. Estou respondendo uma pergunta que a gente falou aqui no intervalo, que quando estava tendo a propaganda política, alguém fez um comentário, o que eu estou fazendo, não lembro quem é, não sei se você consegue localizar o nome da pessoa que fez isso, o que eu ando fazendo, mas uma das coisas que eu tenho privilegiado é o encontro presencial. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, principalmente quando a gente está falando de futuro do jornalismo. Eu acho que essa coisa de você conhecer as pessoas ou encontrar as pessoas pessoalmente tem um impacto muito mais intenso, né, que é justamente o que a gente estava falando em relação à música. E Fernando Soares Fernandes, se você escreve fora do blog. Exato, né? Ele perguntou isso. Eu estou colaborando com a Folha de São Paulo e não só escrevo, né? Eu fiz essa primeira edição do Ecossistema da Música, que é um curso que foi pedido pelo pessoal do Espaço Cult, como você falou, ligado à revista Cult, apesar de serem duas operações diferentes. E ele já tem cursos na área de filosofia, mercado editorial e literatura. E aí a Fernanda, que é a coordenadora lá do espaço, me chamou para estudou comigo na escola, olha pequena. Só. É mesmo? Que mundo é esse? Que mundo! São Paulo, um ovo. E ela me chamou, eu já tinha participado de algumas coisas lá, ela falou, pô, Matias, por que você não bola um curso de música? Eu bolei o Ecossistema da Música, que aconteceu no final de agosto, e aí eu peguei as diversas partes desse ecossistema, o artista, a gravadora, o rádio, o produtor, o empresário, e chamei 2 pessoas de cada uma dessas áreas,
Foram 2 semanas de segunda a sexta direto, sempre com... primeiro eu, a Tulipa e a Karina Burr falando sobre o que mudou na vida do artista. Depois teve o João Marcelo Boscoli da Trama e o Maurício Talhari da YB para falar sobre gravadora. Você participou sobre rádio junto com a Patrícia Palumbo. Ronaldo Evangelista e Miranda. Falando sobre produção. Enfim, uma galera bem legal e ao mesmo tempo eu não quis, sei lá, trazer alguém de rádio mais comercial ou alguém de uma grande gravadora, porque eu acho que a discussão tinha que ser um pouco mais pé no chão, sabe? Eu não queria envolver executivos de multinacional que podiam culpar o fato de determinado artista não dar certo por conta de uma exigência de uma sede no exterior. Então, preferi jogar mais com pessoas que eu acompanho há um bom tempo e sei que fazem um trabalho mais voltado à realidade brasileira. E o curso deu super certo, a gente vai repetir a dose agora em janeiro, vai acontecer nas 2 últimas semanas de janeiro. A Roberta está vendo se ela tem agenda, né, para participar de novo. E a gente teve algumas mudanças, tem algumas aulas novas e a gente deve estar atualizando isso ainda essa semana. O site do Espaço Cult é espaçorevistacult.com.br, vale dar uma olhada lá depois. Tem aqui algumas pessoas perguntando, e aí eu vou emendar numa outra pergunta. Tem aqui o pessoal perguntando, e os anos 20? Existe alguma chance de você e o Ronaldo Evangelista voltarem a fazer algo pelo menos parecido? Baita escola que o anos 20 me foi. Muitíssimo obrigado. Que legal. O Augusto tá falando. Bom saber que alguém assistia, alguém ouvia. E tem mais alguém que estava perguntando antes. Eu tô brincando, né? Claro que tinha um público bem pequeno. Anos 20 começou de brincadeira, eu e o Ronaldo éramos fãs de Lost. E a gente tinha uma brincadeira, Ronaldo Evangelista, que é um dos idealizadores aqui do programa. Paps. E hoje produtor, né? Agora acabou de produzir o Goma Lá, que está às vésperas de produzir o disco novo do João Donato. E a gente tinha uma coisa de que sempre se encontrava depois do episódio da Semana do Lost para conversar. E, vamos criar uma faixa de comentário. Então a pessoa baixava o episódio e baixava a nossa faixa de comentários e assistia o episódio de novo com a gente colocando, isso aqui tem a ver com outro episódio que aconteceu, isso aqui é uma referência que aconteceu, citado do fulano de tal, não sei o quê. E durou até o fim do Lost, que foi em 2009, e a gente, tá uma dinâmica boa, eu sou super amigo do Ronaldo, vamos fazer mais algo? A gente começou, a princípio, só em áudio, que chamou de 2010, porque era em 2010. Depois 2011 e depois como faz tempo já. 2012, que aí foi quando a gente migrou para o vídeo. A gente fazia com uma produtora que chamava Colmeia e no meio do ano a produtora acabou. E aí a gente foi, vamos fazer um outro formato, vamos fazer em vídeo, vamos fazer em áudio. Aí o Ronaldo entrou com as crises dele, que o Ronaldo, por quem conhece, é clássico em ter crises. Ele tá aqui, hein? Espero que ele esteja ouvindo. Beijo, Hannas. E, enfim, a gente tem aí projeto, de vez em quando a gente encontra e faz os anos 20, né? Porque como todo programa era 2010, 2012, 2013, né? 2013 não chegou a existir, a gente criou esse nome chamado Anos 20. E a gente faz, às vezes, uns anos 20 particulares, né? Ele vai lá em casa, eu estou devendo uma visita para a casa nova dele, que ele se mudou e não conheço ainda, a gente fica trocando ideias sobre... Longe, pois é. A gente tira um dia, e vai lá, eu levo a câmera, gravo e a gente posta os anos 20. Pode ser o 2014 ainda esse ano. A gente tem a ideia de retomar isso, mas, enfim, cada um tocando suas coisas, não é por falta de vontade, nem por... enfim, não brigamos, né? Como muita gente ficou achando, vocês brigaram. Eu brigo com o Ronaldo direto, né? Mas não a ponto de terminar a ideia. O Ronaldo tá perguntando, olha, ele escreveu aqui, pergunta pro Matias que discos brasileiros que ele mais gostou esse ano. Pois é, eles estão inclusive no próprio SoundCloud do Trabalho Sujo, alguns deles, eu gostei, a gente estava comentando isso, né? Que eu também faço consultoria para o Prêmio de Música Brasileira do Multishow, que a gente tem um super júri, não sei se vocês conhecem, né? A Roberta, inclusive, faz parte desse super júri, que durante o prêmio tem um bate-papo que antes era só no site do Multishow e agora vai acontecer também no Bis, que é esse outro canal que eles têm. E aí é um bate-papo que acontece simultaneamente ao prêmio, que decide quais são as 3 principais categorias do ano, que é melhor disco, melhor show e melhor artista.
A gente estava falando aqui, eu tenho alguns favoritos, eu acho que o Ruído por Milímetro, que é essa banda de Curitiba, uma banda de rock experimental. Tinha alguém aqui falando que conheceu graças a você e que tinha adorado. É Vou incrível, tentar achar. puta banda, é completamente diferente do tipo de som que rola aqui no Cultura Livre. Não sei se dá tempo pra gente tocar, porque a gente já tá meio que em cima da hora. Acho que não, mas daí eu toco depois. Amanhã eu toco pra vocês. Então, pronto. Ó, gostei de uma banda que você postou no Trabalho Sujo, Leandro. Ruído por Milímetro. É isso aí. Ruído/MM é o nome da banda, né? Se você for procurar no Google. Gostei muito do disco do Terno, embora eu já conhecesse o disco, eu fiquei impressionado, assim, porque quando eu fui curador do Prata da Casa em 2012, eu chamei o Terno para participar bem quando eles estavam lançando o primeiro disco. E eles tocaram várias músicas que eu não conhecia, e, tipo, músicas incríveis que são as músicas desse disco novo. Os caras já estão com o terceiro, com o quarto disco na cabeça, né? Porque se em 2012 eles já tinham as músicas desse disco que foi lançado esse ano, imagina, né? Eu acho o Terno incrível, esse disco é um dos melhores discos do ano, sim. O disco da Jussara também, fenomenal. Enfim, muito artista bom, sabe? Vai ter muito mais discos que vão ser lançados até o fim do ano. A gente estava falando do disco do Russo Passapulso. Tatá lançou também um disco fantástico. O Rômulo também, estou digerindo ainda o disco novo do Rômulo. Enfim, muita coisa boa rolando na música brasileira, felizmente. O Leandro tá falando, o cara é fera, o trabalho que ele faz é sensacional, mas agora eu pergunto, isso tudo dá dinheiro? Então, se eu fosse depender só de uma coisa, eu acho que não. O trabalho sujo não dá dinheiro, de vez em quando alguém me oferece alguma coisa, eu acho que vejo o trabalho sujo mais como uma vitrine do meu trabalho do que propriamente uma coisa que eu vou ganhar dinheiro com isso. Essa é a pergunta clássica aqui no Cultura Livre. As pessoas têm essa... É uma questão, eu acho, até por escolhas. Acho que as pessoas estão no momento de algumas escolhas e se isso dá dinheiro é sempre uma questão. Eu acho assim, se o teu lance é ganhar dinheiro, então vá fazer uma coisa que vai dar dinheiro, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é justamente, eu não tenho a melhor entrada de dinheiro do mundo, eu tenho que, ainda mais agora sendo freela, eu tenho que correr atrás de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, eu me relaciono com as pessoas que eu gosto, eu não tenho que vestir uma capa para poder falar de assuntos que eu não estou interessado. E isso não tem dinheiro que pague, gente. Pois é, eu acho que é isso, assim, é uma merda, às vezes pega pesado, às vezes você tem que trabalhar mais do que o normal, mas enfim, eu não acho que seja um grande drama, né? Eu acho que o principal é voltando àquela história do sucesso, né? Eu me sinto bem sucedido no que eu faço. E aí acabam me chamando. Outra coisa também que vale frisar aqui, por ser um programa de música brasileira, eu estou com coluna agora na Caros Amigos. Toda edição falando sobre música brasileira, a coluna chama inclusive Tudo Tanto, em homenagem à nossa querida Tulipa Ruiz, que me contou que esse nome veio num sonho. Você sabe dessa história? Não. Ela falou que que um dia teve um sonho e alguém falou no sonho para ela que seu disco vai se chamar Tudo Tanto. É isso. Pois ela fez o que o sonho mandou, né? Porque afinal de contas o sonho, as duas melhores músicas da história da música pop, as mais conhecidas pelo menos, vieram em sonhos, né? Paul McCartney sonhou com Yesterday e o Keith Richards sonhou com Satisfaction dos Rolling Stones. Então é bom ouvir os sonhos. E desde então um monte de gente está tentando sonhar um monte de coisa também. Que eu escuto várias pessoas que sonham com músicas aqui. Que legal. É um jeito. E é isso, né? Voltando à pergunta inicial, acho que tem uma coisa, por mais ridículo que possa parecer, correr atrás do sonho, sabe? Dá trabalho, cansa. Às vezes você tem mais coisas para cuidar do que simplesmente fazer o seu trabalho. Tem gente, eu me sinto muito tranquilo de falar isso porque eu não tenho filho, tenho plano de ter filho, mas se eu tivesse filho, talvez eu pudesse pegar um trabalho mais convencional e tal, mas felizmente estou conseguindo tocar as minhas coisas fazendo o que eu gosto. Então acho que a meta para o teu trabalho é você realmente estar feliz, independente de ser música. E você não acomoda, né, Matias? Porque é fácil acomodar em alguma... mesmo você falando, tipo, trabalhei na redação de não sei o quê, depois fui pra não sei aonde, e é engraçado quantos fins tem na sua história. Você fala, aí rolou corte, aí acabou, aí não sei o quê, e aí você começa de novo, mais e mais e mais, e foram várias vezes assim. E fora o fato que eu tô fazendo coisas o tempo todo. Realmente eu sou inquieto, eu não consigo ficar parado. Quer dizer, eu gosto muito, perguntaram aí se eu durmo sim, 6 horas por dia. Mas eu gosto de ter o meu tempo para acordar, ouvir um disco e fazer o meu café da manhã sem muita pressa. Minha mulher agora está como freela, então a gente está em casa trabalhando, super numa boa, e chega uma hora que me dá vontade de fazer alguma coisa diferente. Foi assim que eu comecei a fazer festa, foi assim que eu comecei a fazer o curso lá do Espaço Curso, participo de curadoria e de palestra, enfim, basicamente porque
eu gosto de ver qual é. Tem aqui um monte de gente te mandando poemas e agradecimentos. Que bonito, depois eu leio. O cara é fera, trabalho sensacional. Obrigado, gente. Mas, infelizmente, está chegando ao fim já. Para variar, né? Nossa, Sempre Matias. rápido. Então, fiquei pensando em fazer um apanhado geral de tudo. Então, tem o espaço, tem o curso, o Ecossistema da Música, que vai estar no site em breve. Isso. Tem as suas festas. Exato, Noites de Trabalho Sujo, que eram semanais, mas como a Alberta fechou, agora a gente está meio... Estou conseguindo fazer semanal, mas cada hora em um lugar. Essa semana a gente vai tocar num lugar novo que chama Toronto, que é um porãozinho ali em Higienópolis. Semana passada a gente tocou no Sarajevo, que agora não é mais na Augusta, fica ali na Bela Cinta, atrás de uma hamburgueria. E na outra semana a gente está tocando no apartamento Biob, que é ali perto do metrô Sumaré, que é o lugar que a gente tem tocado com mais frequência. Tem Tudo Tanto na Caros Amigos. Tudo Tanto na Caros Amigos. Trabalho Sujo Todo Dia. Trabalho Sujo Todo Dia e todas as redes sociais. Trabalho Sujo não é só música, né? Tô com uma coluna semanal também no site Brainstorm 9, que é um site de publicidade, mas eu falo sobre música e inovação, cultura pop e inovação. Que mais? Agora as coisas estão mais esporádicas, né? Tem essas colaborações com a Folha de São Paulo, né? Eu fiz uma colaboração com a revista da São Paulo há 2 edições, estou preparando mais algumas pautas para as próximas. E é isso. Sempre tem coisa rolando, né? Tem o Rodrigo aqui falando. Acho que aqui a conversa tem um delay, que tem o tempo das pessoas escreverem, Sim. né? O Rodrigo está falando, os formatos vão continuar existindo, eu acho. Rádio, jornal, vinil, CD, cassete, TV. Acho que o maior desafio é conseguir vender e rentabilizar o produto físico para o público médio. A Adri está falando, é interessante esse negócio da música acompanhar a forma com que a gente se comunica. Acho que é o que se molda mais rapidamente as mudanças das formas de interação. Exatamente o que eu falei, a história de você conseguir ouvir música fazendo outra coisa. E o Pedro está aqui falando, quando crescer eu quero trabalhar igual o Matias. Tem que trabalhar, esse é que é o negócio. Não dá para descansar, quer dizer, claro que dá, sempre tem uma hora da siesta, eu sempre gosto de comer e depois dar uma descansadinha, não tem dinheiro que pague isso. E quando trabalha com o que gosta também, né, descansar é gostoso também, mas trabalhar também é gostoso. Eu digo justamente essa coisa de cansar ou descansar é ir atrás, entendeu? Eu acho que é muito fácil você se acomodar, como você estava falando. Então você pega um emprego que está legal e assim, sei lá, quando eu saí do Estadão, foi uma das poucas oportunidades que não houve um corte ou que eu não fui demitido por algum outro motivo. Eu quis sair porque eu completei 5 anos no Estadão e eu falei, putz, é o maior tempo que eu já passei no mesmo lugar, eu não quero estar cobrindo o lançamento da Apple, da Microsoft daqui a 1 ano. E quando eu comecei a pensar nisso, acho que a gente manda vibrações para o universo, pintaram 3 opções de emprego em lugares diferentes, eu acabei topando a Galileu, não fui atrás, foi uma coisa que apareceu. E ao mesmo tempo eu saí da Galileu numa época que eu já estava começando a ficar de saco cheio, não propriamente da revista, que eu gosto até hoje, mas do modus operandi de uma grande empresa de comunicação. Por isso que eu não sei, poderia sair da Editora Globo e procurar emprego na Folha, procurar emprego na Abril, inclusive me ofereceram emprego na Folha há pouco tempo e eu te falei, putz, eu estou há quase 1 ano sem fazer plantão, sabe? Sabendo que é fim de semana, se eu e minha mulher queremos viajar, agora no meio da semana a gente vai e viaja, então não fala essas isso, facilidades. Matias, os chefes vão começar a ficar preocupados lá embaixo na sala com o meu suspiro. Infelizmente chegou ao fim, dá vontade de fazer a parte 2, né? Tipo, semana que vem a gente continua com a parte 2, né? Total. Vamos fazer parte 2. Queria agradecer a todo mundo que participou. Eu também. Tô lendo aqui todos os comentários, a gente vai ler depois aqui. Mas o César tá falando, é sério, amigos do Cultura Livre, acompanhar o programa no dia a dia faz um bem danado. Cada dia eu gosto mais. E que horário nobre. Um beijo a todo mundo que participou. Matias, obrigada. A gente vai almoçar agora e continuar falando. Isso. Beijo. Falou, boa tarde, até. Calma aí que eu esqueci de pôr a vinheta. Calma aí que eu esqueci de subir o volume. Todo dia eu faço isso. www.trabalhosujo.com.br. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso. Era Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.